Olha só, de um lado a gente tem a ciência, com fatos claros sobre as mudanças climáticas. Do outro, a opinião pública, que, bem, nem sempre está na mesma página. Por que será que isso acontece? De onde vem essa confusão toda? Bem, na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos entender como a dúvida é construída e, o mais importante, o que podemos fazer para lutar contra ela. Ok, então para começar, vamos colocar as cartas na mesa. O que é fato aqui? A comunidade científica, gente, concorda de uma forma assim massiva. É um consenso. O nosso clima está mudando por causa da atividade humana. Ponto. É resultado das nossas ações. Esse é o ponto de partida, a base de tudo. Beleza. Se o fato é esse, tão claro, a pergunta que fica é: por que então tanta gente ainda duvida? Por que essa confusão toda no debate público? É aqui que a história começa a ficar interessante, e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Porque, olha só que coisa, essa dúvida toda, ela não aparece do nada, sabe? Na verdade, ela é fabricada, é intencional. E o mais doido é que existe praticamente um manual de instruções para criar essa confusão. Tá, mas fabricada por quê? Quem ganha com isso? A resposta, como apontam pesquisadores como Lima e Dantas, é bem direta: dinheiro e poder. A desinformação sobre o clima quase sempre está amarrada a interesses econômicos e políticos que lucram se as políticas ambientais forem adiadas ou simplesmente não acontecerem. O objetivo é um só: travar qualquer tipo de avanço. E como eles fazem isso? Como funciona esse manual na prática? Uma pesquisa super interessante de Rajão e seus colaboradores identificou 3 táticas principais. A primeira, fabricar incertezas. É pegar algo que já é consenso e jogar uma sementinha de dúvida, para parecer que existe um debate enorme quando na verdade não existe. A segunda, usar credenciais de forma indevida. Pensa assim, um especialista em, sei lá, física quântica, de repente aparece dando pitaco sobre climatologia, usando o título dele para validar uma opinião sem base nenhuma naquela área. E a terceira, que é a mais na cara de todas, ignorar a ciência. É simplesmente fingir que as toneladas de evidências e dados não existem. Ok, então já sabemos as táticas. Mas como é que uma dúvida fabricada consegue ganhar tanta força? Bom, aí entra em cena o nosso mundo digital. A internet, as redes sociais, elas se tornaram o campo perfeito para esse tipo de coisa se espalhar que nem fogo em palha seca. A tecnologia funciona como um verdadeiro megafone. Pesquisadores como Silvio Porto Júnior explicam que os algoritmos, aqueles robozinhos que decidem o que a gente vê, acabam criando bolhas. A gente só vê o que concorda com a gente e, de repente, uma opinião de uma minoria parece ser a coisa mais normal do mundo. Os pontos de vista diferentes somem. E vamos ser honestos, né? Conteúdo polêmico que gera briga dá muito engajamento. E engajamento dá dinheiro para as plataformas. E essa mistura toda fica ainda mais perigosa em momentos de crise. Pensa num desastre climático, uma enchente, uma seca extrema. É nessas horas, como mostra a pesquisa de Souza e sua equipe, que a coisa desanda. A disseminação de fake news simplesmente explode, justo quando as pessoas mais precisam de informação clara e confiável. E isso não é teoria, não. É bem real. Dá uma olhada nesse exemplo, que aconteceu de verdade durante as enchentes no Rio Grande do Sul. Uma postagem dizendo que a Receita Federal estava bloqueando aviões com doações, uma mentira deslavada. E isso viralizou de um jeito assustador. O problema é que uma mentira dessas tem consequências terríveis no mundo real. Não é só um post na internet. Isso atrapalha a ajuda a chegar, cria pânico, gera desconfiança bem no meio do caos. Isso coloca em risco a vida de gente que já está numa situação de vulnerabilidade extrema. Mas e aqui vem a parte boa da história. No meio desse caos, a gente vê o oposto acontecendo. A gente vê o poder da comunidade. Enquanto as fake news tentavam atrapalhar, tinha um monte de gente, movimentos sociais, voluntários, se organizando para ajudar de verdade, mostrando que a comunicação que conecta e a ação coletiva são a resposta mais poderosa. Isso nos traz para a parte mais importante, né? Beleza, entendemos o problema. E agora? Como a gente revida? Vamos virar o jogo agora e focar nas soluções, numa verdadeira contraofensiva em busca de clareza. Uma das chaves que aparece em várias pesquisas é mudar o jeito que a ciência conversa com as pessoas. Chega daquele modelo antigo, sabe? Onde o especialista está lá no pedestal falando e o público só escuta. A gente precisa ir para um novo modelo, de diálogo. Uma via de mão dupla que ouve as pessoas, que valoriza o conhecimento local e que, no fundo, ensina e aprende junto. Agora, se prepara,
porque vem uma ideia que parece até meio maluca, mas que a pesquisa mostra que é super poderosa. E se eu dissesse que as próprias notícias falsas podem ser uma coisa boa? Calma, calma. A ideia não é acreditar na mentira, claro que não. O segredo está numa coisa chamada alfabetização midiática crítica. É basicamente usar as fake news como um objeto de estudo. É como abrir o capô da desinformação para entender como o motor dela funciona. E os estudos mostram que isso funciona muito bem. Ao analisar a desinformação na sala de aula, por exemplo, os estudantes aprendem a identificar os interesses por trás dela, desenvolvem uma leitura muito mais crítica e se tornam cidadãos mais preparados para participar de debates públicos complexos, fortalecendo a própria ciência. Certo, então para a gente ir fechando o raciocínio, não existe bala de prata. Não tem uma solução mágica para acabar com a desinformação ambiental. O que existe é um caminho. Um conjunto de ações que, juntas, fazem a diferença. O ponto central é esse. A gente precisa atacar o problema de vários lados ao mesmo tempo. Temos que levar essa alfabetização midiática para dentro da escola, transformar a comunicação científica num diálogo, fortalecer a ação da sociedade civil que já está fazendo a diferença e, claro, usar a tecnologia de forma mais consciente. E essa citação da pesquisa, para mim, resume tudo de forma perfeita. Enfrentar a desinformação não é só uma guerra de meu fato contra sua mentira. É mais profundo. É sobre construir as bases para uma sociedade sustentável e justa, o que exige ciência séria, ética e uma comunicação que eleve o nível do debate. E para fechar, fica uma provocação para todo mundo pensar. A desinformação é, sem dúvida, um problema de todos nós. Mas a solução, o caminho para a clareza, também é. Ele é construído aos pouquinhos, com ações de cada um e de todos juntos. Então, a pergunta que fica no ar é: qual vai ser o nosso papel nessa história toda?